Então, se você quer ser diretor do Corinthians, basta você ser convidado pelo presidente. Você não precisa ter formação naquela pasta que você vai assumir, não precisa ter experiência. Então, fica uma coisa solta, né? E aí a gente falou, precisa amarrar isso para buscar a profissionalização e também a democratização, né? Então, Fábio, do otimista, já vou passar para você. Tudo começou pensando fácil, Posso fazer um parênteses aqui? Fica fácil chamar uns Claudinei da vida, né? Isso, deixa o Du. Sim, faz a pergunta, Du, que eu vou mudar um negócio ali, graças a Mário Calamonati. Um beijo para você, Mário. Okay. Faça a pergunta. Não, vou fazer a pergunta. Posso fazer uma aqui? Desculpa, do otimista. Imagina. Seguinte, Fábio, você disse que a ideia começou com o fiel torcedor. Mas para a gente já começar direto no ponto, se vocês pudessem elencar 5 ou 10, talvez, mas 5, os 5 principais pontos que vocês entendem que são fundamentais para a gente começar a conversa. Excelente. Eu posso resumir basicamente... Se tiver mais pontos também que você acha fundamentais, coloque também. Na primeira página da proposta, né, a gente deixou expresso quais são os princípios norteadores da nossa proposta. E lá estão a profissionalização do clube, acho que esse que é o primeiro ponto, só que aí a gente aprofunda, né, como isso pode ser feito. Tem a alternância de poder, que hoje não existe no clube, alguns institutos vitalícios que a gente também pode aprofundar. A falta de transparência, a falta de impessoalidade, impessoalidade e moralidade, né, que são um outro princípio, 2 princípios ali que caminham lado a lado, e também, acho que são esses, né? O voto do fiel torcedor, talvez. A participação, tá. E a participação que seria a democratização do clube. Então, a gente colocou esses princípios norteadores da proposta que a gente vai... em cada ferramenta, instituto ali, a gente vai materializando esses princípios norteadores. E aí a gente pode ir entrando, e aí a gente dividiu também, né, no sumário lá fica bem claro, a reforma administrativa, a reforma eleitoral e o fato de passar o Corinthians a limpo, né? Ou seja, é possível estabelecer numa reforma estatutária, uma norma transitória que impõe a obrigação da diretoria contratar uma auditoria externa, a diretoria contratar uma auditoria externa, que vai, nas últimas 4 gestões, por exemplo, analisar tudo que foi feito quero ver. E, a partir disso, responsabilizar quem gerou algum dano, alguma violação do estatuto que existia naquele tempo, né? Porque a responsabilização tem que ser com a norma que existia naquele tempo, e isso orientar a aplicação de punições. Então, primeiro, passar o Corinthians a limpo com essa auditoria externa, é possível fazer isso numa norma transitória, a reforma administrativa e eleitoral. Só que dentro dessas duas tem muitos institutos para a gente explorar. E aí, só complementando o que o Fábio acabou de dizer, se a gente for parar para analisar o Corinthians hoje, né? O Corinthians mal administrado do jeito que é. Ele tem o 3º faturamento do Brasil, né, com 1 bilhão e 100 milhões, atrás do Palmeiras e do Flamengo. O Flamengo tem 1 bilhão e 300 milhões, na sua melhor fase, bem gerido como uma empresa profissional. E o Corinthians fudido, morto com farofa. Na situação bilhão, que está. Né? 1,1 bilhão. Então, assim, o que a gente identificou? Qual que é a cerne dessa questão? Não é financeiro, dinheiro nós temos. O cerne da questão é o político. O nosso problema principal é o problema político. Né? O que a gente tem hoje? No Conselho Deliberativo do clube é formado por 300 conselheiros, sendo 200 eleitos pelos associados, 4.300 sócios atualmente elegem esses conselheiros e 100 eternos. E 100 vitalícios, que são eternos, até morrer. Né? E o que isso acarreta? Né? Os 100 vitalícios... Podiam morrer, né? Eles não... Um dia todo mundo vai. eles não prestam conta para o eleitor, primeiramente, né? Ou seja, eles permanecem gestões atrás de gestões. E se confundem os interesses do clube com interesses políticos, né? E isso permeia todo o clube. Então, a gente pode até explicitar melhor depois. Então, o Conselho Deliberativo hoje, ele é o que vai indicar os conselheiros do Conselho Fiscal, ou seja, o conselho que fiscaliza a parte financeira da gestão, ele é formado por conselheiros nesse status, né? Nessa situação que a gente tem hoje, um conselho viciado, um conselho que não presta contas para a torcida, para os sócios, e, além disso,
A gente viu recentemente, ontem, teve a eleição do segundo, do vice-presidente do conselho, que é o presidente da comissão de ética. Isso. Ou seja, o próprio conselho deliberativo que vai formar a comissão de ética que vai investigar os conselheiros e a diretoria executiva. Onde fica a independência, onde fica a responsabilização, onde fica a profissionalização. É isso que a gente quer tratar, é isso que a gente quer mudar. É eles fiscalizando eles mesmos. Exatamente. Né? Na nossa proposta, por exemplo, a comissão de ética não seria formada por conselheiros do Conselho Deliberativo. Atualmente, ela é formada por 3 conselheiros. A nossa proposta é aumentar esse quadro para 9, sendo 5 eleitos pelos sócios e pelo associado do futebol, que é a nova categoria que a gente quer implementar. Mas, desculpa, Wesley, mas podendo ser pessoas... quais pessoas são essas? Isso é... No caso, são pessoas que não podem ter vínculo com a diretoria executiva. Eles são candidatos especificamente à comissão de ética. Ou seja, eles têm que ser totalmente independentes. E vai ser feita uma investigação, tudo. Seria feita uma investigação. Não, o ponto central que a gente pode aprofundar aqui é que a profissionalização que não existe hoje a gente busca, ela tem que ser efetivada por critérios objetivos para ocupação de cargos. Então, seja na diretoria, que a gente pode falar ali quais seriam os requisitos, né? Formação na área e experiência de 5 anos, seja na comissão de ética, no conselho fiscal, e no conselho deliberativo a gente não coloca, né? Porque é algo mais plural. Mas no conselho de ética, no conselho fiscal e no CORE. Qual que é o ponto central? Ainda no conselho fiscal, o atual estatuto coloca no parágrafo único que regula, né, os membros, e olha a complexidade que é um conselho fiscal. Mesmo no conselho fiscal, o estatuto coloca que ele terá preferencialmente formação na área. Ou seja, é um requisito não requisito, né? Porque é preferencialmente. Se ele não tiver, também pode ser. Preferencialmente é porra nenhuma. Do otimista, sua pergunta aqui para o Fábio. Não, eu acho que a pergunta de todo corintiano e de maneira muito simples, né? A ideia da reforma do estatuto, ela adentra também na administração do futebol, né, como um todo, ao futebol profissional, que é o que interessa mais para o corintiano não filiado ao Parque São Jorge, vamos dizer assim. A gente tem outros corintianos que estão preocupados com a piscina do Parque São Jorge, a quadra de tênis, e tem os corintianos que estão preocupados com a equipe profissional jogando, e aí a gente fala gestão da equipe profissional. Qual que é a grande... E aí, como a ideia de vocês ela adentra nessa questão da gestão, como é trabalhada essa administração da equipe profissional e o que ela difere da SAF? Porque quando fala em SAF do Corinthians, é igual os Bambi, os Tricas indo jogar lá na arena. Fica todo mundo com medo, os caras ficam com medo ali, os tricaiadas ficam tudo com medo de jogar lá dentro da arena. E é igual o corintiano quando fala de SAF, cara. Não pode falar de SAF, o corintiano tem medo. Então, assim, o que acontece? O que tem de diferente da proposta de vocês em termos de gestão que se afasta de uma SAF no Corinthians? Tá. Vamos lá. Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta mesmo. E a gente também trata da SAF no estatuto. Né? Vocês são contra a SAF? Então, a gente entende que essa é uma pergunta fundamental. Por quê? O que a gente entende? A SAF, ela não tem que ser tratada como um tabu. Por quê? É possível que o Corinthians, o clube, por exemplo, tenha uma SAF 100% do próprio clube, né? Então, o Fortaleza, por exemplo, tem uma SAF nesses modelos. E aí a gente analisa numa outra perspectiva, que com a reforma tributária, por exemplo, que vai começar ali em 2027 até 2030, se eu não me engano, tem uma transição ali, o regime de tributação da SAF vai ser muito mais vantajoso do que uma associação. Então, assim, é quase que... Inevitável o Corinthians virar SAF. Lembrando que da dívida, né, do Corinthians, 817 milhões é de tributo. Só um exemplo, né? Então, assim, a SAF ela tem que ser pensada a longo prazo. Só que o Corinthians também tem que se profissionalizar para tratar isso sem medo e com racionalidade ali, né? Com preparo e tudo mais, com aprofundamento. E aí, como que a gente pensa também a situação? Eventual SAF tem que ser aprovada ou não pela Assembleia. Isso não está regulado no Estatuto, né? Hoje a gente está numa lacuna, porque o Estatuto é antes da lei da SAF, que é de 2021, então uma SAF fica no vazio.
né? Ela é totalmente inviável. A gente não confia que uma diretoria possa tocar uma SAF, ou o conselho, né, na calada da noite, aprovar uma SAF, né? Sabe-se lá como. Sim. Então, é preciso que o estatuto regule isso, né? A Assembleia vai aprovar, é o que a gente coloca, né? Porque está previsto no estatuto que, em caso de fusão ou extinção do clube, né, a Assembleia tem que aprovar. E aí a gente coloca lá a cisão do futebol. Também tem que ser aprovado com quórum qualificado, né? E o outro ponto da SAF, a gente coloca uma limitação da SAF, que o Corinthians, que é o que o corintiano tem medo. O Corinthians vai ter uma SAF de dono. Vedar a aquisição majoritária por terceiros. Exatamente isso. E a gente coloca essa vedação. Pode ter investidor de 30, 20, enfim. Isso tudo vai ser aprovado pela Assembleia Geral, né? Democratização também. Isso faz parte. Mas a gente coloca aqui essa vedação do Corinthians ter um dono centralizando ali e ditando o ritmo do Corinthians de modo vitalício também, né? Porque isso também não deixa de ser